Hoje é dia 17 de junho de 2021. Deus fez um chamado a Abraão e um chamado desafiador. Gênesis 12, versículo 3 o versículo 2 diz assim: De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Esse chamado não foi somente para Abraão. Ele é para todos nós. É para você. E não é um chamado para viver essa bênção ocasionalmente ou quando as coisas estiverem bem. Não. É um chamado para viver durante toda a nossa peregrinação. O chamado de Abraão foi muito interessante. Ele ocorreu quando este servo do Senhor tinha 75 anos de idade. E implicava em algumas coisas. Por exemplo, ele teria que deixar a zona de conforto dele. Deus lhe disse o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão vivia junto com toda a família do seu pai. Deixar a cidade dele e deveria ir para uma terra que ele não conhecia. O que chama a atenção para nós é o seguinte: o que está implicado no chamado de Deus para que ele fosse uma bênção? Eu gostaria de enfatizar uma lição aqui para nós. Obediência. No verso 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Este servo do Senhor não questionou, este servo do Senhor não contra-argumentou, não levantou dificuldades, obstáculos, simplesmente ele obedeceu. Talvez, e bem provável, que o chamado de Deus para você não tenha as mesmas implicações que teve para Abraão. Mas sabe, tem implicações. Você foi chamado por Deus para ser uma bênção. E para que você obedeça a Deus, é preciso conhecer Deus, crer em Deus. Abraão, ele aprendeu a conhecer ao Senhor. E durante a vida dele, ele andou com o Senhor. Ele caminhou com o Senhor. E por onde quer que ele peregrinasse, as pessoas sabiam que ele temia ao único e verdadeiro Deus. Por exemplo, no verso 7, nós lemos: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Deus o chama, Abraão erige um altar e adora ao Senhor. Ele começa a peregrinação dele. No verso 8 nós lemos: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora já numa outra terra, ele ergue um altar e adora ao Senhor. Com isso, Abraão estava dizendo que todas as pessoas que o conheciam, por onde ele peregrinava, sabiam que ele era temente a Deus, que ele amava verdadeiramente a Deus. Deus chamou você para ser uma bênção. As pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas ao seu redor, sabem que você é um servo, uma serva de Deus, que você ama verdadeiramente a Deus. Não precisa erguer nenhum altar, mas que a sua vida precisa realmente manifestar às pessoas ao seu redor que você foi chamado por Deus
para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Abraão deixou a zona de conforto e foi uma bênção. E que bênção maravilhosa! Deus chamou você. Você tem sido uma bênção nas mãos de Deus? Que a graça de Deus nos fortaleça. Amém.